Oi pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Eu mudei o layout dos nossos PowerPoints porque eu tava enjoada daquele, tá bom? Não foi por mais nada do que isso, certo? Hoje nós vamos começar a nossa aula 20. Vamos falar sobre metais e ligas metálicas, tá bom? Pega lá o teu material, o caderno pad, pega lá o seu livro de ciências também, porque nós vamos usar ele hoje. E vamos colocar a data no nosso caderno, tá bom? Londrina, 28 de maio de 2020. Aula 20, professora Ana Carolina. O tema da nossa aula de hoje é metais e ligas metálicas. Pessoal, nós vamos usar hoje o livro. Nós vamos usar várias folhas do livro, hein? Então, eu quero que vocês deixem registrado no caderno pad que vocês fizeram as atividades do livro de ciências, das páginas tal, tal, tal e tal. Entenderam? Tá? Quando chegar a hora de fazer essa atividade no livro, vocês vão lá no caderno e escrevem atividade realizada no livro, certo? Então vamos lá. Então aqui o recadinho de sempre, recortar e colar os textos, colar e responder as questões no caderno. Não esqueça de fotografar você realizando a atividade. Meus amores, se você não está fazendo a atividade de manhã, você está fazendo à tarde, você ficou muito doente, você ficou atrasado aí 2 dias das atividades, não significa que não é para você mandar mais para mim. Você vai me mandar, certo? Mesmo que você não fez no horário, mesmo que você fez atrasado, você vai me mandar essas atividades, tá? Uma foto só com você fazendo a atividade do dia. Vamos começar a leitura do texto 1. Metais. Os metais possuem características únicas que os diferem das demais substâncias. Eles são sólidos à temperatura ambiente de 25 graus e apresentam cor prateada. Mas existem exceções como o cobre e o ouro, que apresentam coloração vermelha e dourada, respectivamente. O mercúrio é o único metal encontrado na natureza no estado líquido. Tá aí os exemplos para vocês, tá bom? Ligas metálicas. Coloquei esse parágrafo aqui, ó, embaixo, tá? Da sua telinha aí. Tá no rodapé da tela. As ligas metálicas são misturas formadas por 2 ou mais elementos, sendo que pelo menos um deles é um metal. Por exemplo, a liga mais utilizada no cotidiano é o aço, que é produzido nas siderúrgicas, sendo que o seu principal constituinte é o metal ferro. Eu vou dar outro exemplo para vocês. O ouro. O ouro é um dos metais mais nobres que nós temos. Então, ele é utilizado principalmente para fazer joias. Acontece que o ouro puro, só ouro, ele é mole demais, assim, ele amassaria muito fácil, né? Então, o que eles fizeram? O que os ourives fizeram? Eles colocaram uma porcentagem de outro metal. Se você pegar uma joia que você tem aí na sua casa, que a sua mãe tem, não vai sair correndo sozinho, pegar lá, né, no porta-joias da sua mãe, não. A aliança, se a sua mãe usa aliança, na aliança você vai encontrar ouro 18 quilates, tá? Por quê? Porque a diferença disso é outro metal, é outra liga, certo?
ou você vai encontrar ouro 750. Por quê? Porque a diferença para chegar no... eu estou procurando aqui na minha aliança. A diferença para chegar no 100%, no todo, é a liga que vai dar, tá bom? Inclusive hoje a gente tem ouro vermelho, ouro verde, ouro branco. Sabe quem dá essa cor? A liga. Tá? Porque o ouro na natureza ele é amarelo. Então para você ter aquele ouro vermelho, você usa uma liga mais vermelha. Para você ter o ouro verde é outro metal, é outra liga que mistura com o ouro e fica verde. Para você ter o ouro branco, a mesma coisa, você vai usar ou prata ou paládio. Essas ligas, junto com o ouro amarelo, dá o ouro branco, tá bom? Nossa, ó eu falando demais de novo. Não vou falar demais hoje, hein? Vamos continuar a leitura do nosso texto. Propriedades dos metais. Brilho é uma das propriedades. Os objetos metálicos, quando polidos, apresentam um brilho característico dos metais. Maleabilidade. Essa é a capacidade que os metais têm de produzir lâminas e chapas muito finas. Ele é maleável. Ductilidade. Se aplicarmos uma pressão adequada em regiões específicas na superfície de um metal, esse pode se transformar em fios. Condutibilidade. Os metais são ótimos condutores de correntes elétricas e de calor. Os fios de transmissão elétrica são feitos de alumínio ou cobre. Assim como as panelas que usamos para cozinhar alimentos, os metais possuem a capacidade de conduzir calor de 10 a 100 vezes mais rápido do que outra substância. O ponto de fusão e ebulição elevado. O metal tungstênio se funde, ou seja, derrete, a temperatura de 3.410 graus Celsius e entra em ebulição em 4.700 graus Celsius. Bom, agora nós vamos fazer a atividade, tá? Lá no seu caderno, você vai colar essas questões bem bonitinho e vai lá no seu caderno para responder, tá? Então, letra A. No seu caderno, faça uma lista de metais que você conhece. A professora já andou falando alguns aqui. Só a leitura do primeiro texto, você também consegue tirar outros, tá? Não precisa ser todos. Alguns apenas. Letra B. Agora, faça uma lista de objetos de metais em que tem na sua casa. Também você não vai sair colocando todos os objetos de metais, tá? Faz uma listinha aí. Gente, lista. Olha só, vou marcar. Lista. Não é um do lado do outro. Lista, eu quero um embaixo do outro, tá bom? Qual é a característica única dos metais que o diferem de todas as outras substâncias? Ixi, vai ter que voltar no texto para descobrir, hein? Tá bom? Lê lá de novo. Letra D. Marque com o X a alternativa que apresenta apenas metais. Essa é boa. Olha lá, alternativa, a primeira lá. Ouro, prata, alumínio e tungstênio. Ferro, bronze, estanho e alumínio. Cobre, prata, aço e ferro. Tungstênio, ouro, estanho e bronze. Certo?
Quero ver o que vocês vão descobrir aí. Bom, pessoal, agora a gente tem que ir lá na página 112 do livro de ciências. Se você não abriu a página, aperta pausa, se organiza, abre na página que tem que ler e depois você volta aqui para continuar a leitura comigo, tá bom? Eu não posso esperar você, mas você pode sim apertar pausa, tá? Os metais e a história da humanidade. Vamos pesquisar de onde os metais podem ser extraídos e como têm sido usados na história da humanidade. Você já reparou quantas coisas são feitas de metal ou têm partes de metal? Além das medalhas e joias de ouro e prata e das soldas com estanho, olhe com atenção à sua volta. Alumínio em bicicletas e canecas, tungstênio no filamento das lâmpadas, cobre nos fios elétricos, ferro nas ferramentas e nas estruturas de nossa casa, diferentes ligas metálicas nas moedas, entre tantas outras coisas. E isso não é algo recente. No Antigo Egito, finas placas de cobre eram polidas e usadas como espelhos. Na Roma Antiga, o chumbo era usado nos encanamentos de distribuição de água. Um pouco mais recentemente, na história, as máquinas das primeiras indústrias eram feitas de ferro. Em geral, o uso de determinado metal tem a ver com algumas de suas características. Por exemplo, o alumínio é leve, resistente, maleável e facilmente reciclável, ideal para embalagens. Faltou um aqui, né, gente? O cobre é maleável. O cobre é maleável e excelente condutor, ótimo para ser usado nos fios elétricos. O ouro é extremamente maleável e dúctil, por isso é muito usado desde tempos antigos para fazer diferentes objetos. O estanho se funde em temperaturas relativamente baixas, o que o torna ideal para ser usado em soldas. Olha aí alguns exemplos. As ferramentas, como a chave inglesa, são feitas geralmente de ferro com um metal resistente. Joias feitas de ouro, como anéis, costumam ser muito apreciados. Miniaturas de soldados de chumbo eram usados como brinquedos no século XIX. As moedas brasileiras atualmente são compostas de ligas metálicas. Agora a gente vai lá para a página 13. Pessoal, esse diagrama que tem aqui não é o que vocês têm no livro. Por quê? Porque o meu livro é o livro do professor e eu não sei como que eu ia fazer para apagar aquelas linhas, né? Que o meu livro já tinha marcado tudo. Ou eu dava o diagrama pronto para vocês e não ia ter graça nenhuma, ou eu apenas simulava o papel dele aqui. Então, esse diagrama tá aqui só para dizer para vocês que a atividade 1 tem um diagrama, que vocês têm que procurar o nome de alguns ferros, tá? E depois colocar o nome aqui, Vamos ver se é isso mesmo? Deixa eu ler aqui, Procure no diagrama o nome dos metais citados no texto da página anterior. Ok. Depois, use alguns desses nomes para compor uma legenda para cada fotografia abaixo, certo? Então, que tipos de metal vocês acham que
que seria o mais ideal para ser usado aqui. Se vocês voltarem no texto, vocês encontrarão, tá? Tem um metal que fala da lâmpada, que fala do fio de taranã. O nome dele é o nome do metal, tá? Que metal que é usado para fazer os instrumentos, as ferramentas, que é um metal mais forte? Tá lá escrito também, tá bom? O cachorrinho tá aí só esperando tua resposta. Ele não tem nada a ver, não é pra fazer nada com ele, tá? Na página 114, olha lá, tem o exercício número 2. Um grupo de alunos começou a realizar pesquisas para descobrir de onde os metais são extraídos. Veja nesta página e nas seguintes o que eles escreveram sobre isso. Dê um título para cada texto produzido por eles para um mural. Então, olha só, eles fizeram um mural aqui, ó. Na natureza, encontramos a bauxita, o principal minério do qual se extrai o alumínio. Esse minério é primeiro lavado e triturado, depois é refinado para dele se extrair o alumínio. O alumínio é fornecido em lingotes ou chapas para as fábricas de latas, de panelas, de partes automotivas, de portas e janelas, etc. O alumínio de diferentes objetos pode ser reciclado. Latinhas de alumínio descartadas, por exemplo, podem ser usadas para obter o alumínio utilizado na fabricação de novas latinhas. A reciclagem do alumínio é uma forma de obtenção desse metal, muito mais barato do que a mineração e o refinamento da bauxita. Entenderam, pessoal, por que ele é importante ser reciclado? Legal, né? Então, olha aí, o exercício 3. Com base na leitura do primeiro texto do mural, complete os esquemas abaixo. Minério, exemplo, bauxita, é de onde se obtém? Aí, olha lá, ó, alumínio descartado pode ser encaminhado para, tá? Faz aí a sua base de leitura. Fez isso, colocou o título, completou ali, vamos ver o que mais a gente tem que fazer. Não esqueçam de escrever aonde? No caderno que vocês estão fazendo atividades no livro. Não vai escrever lá, estou fazendo atividade do livro, hein, gente? Pelo amor de Deus, vocês vão escrever lá, livro de ciências, página tal, exercício tal. E não adianta falar assim, de novo falando isso, porque a hora que eu pegar caderno, vocês querem apostar quanto que eu vou encontrar criança que não escreveu do jeito que eu tô falando, tá? Então, presta muita atenção, porque eu quero, como diz o dito popular, eu quero pagar com a língua, eu quero poder olhar e falar que todo mundo fez do jeitinho que a prof pediu. Então, vamos lá, página 15 do seu livro. Tem outra coisa aqui, ó. Tem um recadinho escrito ali, ó, em amarelo, mas, gente, eu não consigo ler de jeito nenhum, tá? Mas você lê aí no seu caderno, no seu livro. Podemos encontrar minérios em rochas da natureza. A hematita é um exemplo de minério do qual se obtém o ferro. O ferro é um metal utilizado pelo ser humano há muito tempo. Uma das formas mais antigas de moldar... No momento, o céu está limpo e a temperatura é de 12 graus em Londrina. Hoje, a temperatura máxima será de 23 graus. Gente, meu celular resolveu falar sozinho ali, a louca da Siri. Vamos lá, continuando.
vou continuar nada, vou começar tudo de novo, tá bom? Então vamos lá. Podemos encontrar minérios em rochas da natureza. A hematita é um exemplo de minério do qual se obtém o ferro. O ferro é um metal utilizado pelo ser humano há muito tempo. Uma das formas mais antigas de moldar o ferro é forjá-lo. Pedaços de metal aquecidos são batidos até adquirirem o formato desejado. Olha lá, ferro sendo forjado para a fabricação de uma ferradura. E aqui a gente vai fazer o número 4 também, ó. Com base na leitura do segundo texto do mural, complete os esquemas abaixo. Tem que dar um título também para esse mural, tá bom? Metal, exemplo, minério, exemplo. Pode ser obtido de... Esse exemplo que você vai escrever aqui. Pode ser obtido da... É o que você vai escrever ali no outro, tá? Agora a gente vai fazer uma pausa nessa trabalheira toda aí. Nós vamos assistir a esse vídeo aqui, História Antiga, a Idade dos Metais, tá? Presta muita atenção, que é bem interessante. Terminou de assistir o vídeo? Então, nós vamos voltar para o nosso livro. Então, escreva lá. Opa, página 120. Escreva lá coisa nenhuma. Vamos ver de novo? Nesse capítulo, você aprendeu o quê? O ser humano tem utilizado metais desde épocas remotas da história. Diferentes metais podem ser utilizados para diferentes finalidades. Estanho em soldas, ferro em construções, alumínio em latinhas, cobre nos fios elétricos, ouro e prata em medalhas e joias, etc. Metais podem ser obtidos de minérios encontrados na natureza. Alguns exemplos de minérios são a hematita, da qual se obtém o ferro, a bauxita, da qual se obtém o alumínio, a galena, da qual se obtém o chumbo e a prata. Os metais podem mudar de estado físico e podem ser moldados pelo ser humano. O bronze é uma liga metálica feita de cobre e geralmente de estanho. Aí a gente tem o mapinha aqui do que a gente viu sobre os metais. Olha lá. Vou começar aqui, certo? Metais podem ser obtidos de minérios minérios. Quais são os exemplos que eu tenho de minérios? Hematita, galena, bauxita. Da hematita é fonte de ferro. O ferro pode ser utilizado em construções. O minério, aqui, ó, vamos começar aqui do alto de novo, ó. Metais, pode ser obtido minério. Por exemplo, galena é fonte de chumbo e prata. Professora, mas a gente não leu isso no livro. Queridos, tem umas páginas que a gente andou pulando, tá bom? Mas tá tudo certo. A prata, ela pode ser utilizada em medalhas, tá bom? Mas tem mais uma aqui, ó. Então, vamos lá. Dos metais,
eu posso tirar, podem ser obtidos os minérios. Por exemplo, bauxita é fonte de alumínio. Alumínio pode ser encontrado em latinhas. Agora, olha só. Os metais, eles podem mudar de estado físico, né? Por isso que eles são maleáveis, porque eu consigo trabalhar esses metais, certo? Agora, nós vamos para o outro lado aqui, ó. Os metais, olha lá, podem ser usados para fazer ligas metálicas. Por exemplo, o bronze é feito com cobre e com estanho. O cobre pode ser utilizado em fios elétricos. O estanho pode ser utilizado em soldas. Tudo bem, pessoal? Entenderam? Desse mapa conceitual aqui, vocês tiram muitas respostas aí das questões, tá? Ó, agora nós vamos lá para a página 121. Na página 121, tá escrito lá, número 1. Termine de completar os itens da cruzadinha citando minérios, metais e ligas metálicas estudados neste capítulo. Você não precisa ir muito longe, você vai na página 120 que ela te ajuda, tá? Aí a menininha tá falando aqui, ó, vamos lá. Os metais são muito duros. Como é possível moldá-los para fazer objetos de diferentes formas? Esclareça a dúvida dessa aluna. Vocês vão escrever aí nesse espaço, explicando para ela se o metal é tão duro, como que a gente consegue moldar, tá bom? E por último, tem um desafio ali, ó. Explique o fato noticiado na manchete do jornal. Na sua resposta, procure deixar claro a relação entre o bronze e o cobre. Preço do cobre dispara. As consequências foram imediatas, aumentando o preço do bronze. Veja lá, meus amores, tem que deixar claro aí a relação entre o bronze e o cobre. Mais uma vez, se você for no mapa conceitual da página 120, você já vai ter essa resposta para facilitar aí, tá? Agora nós vamos para o texto 2. Acompanhe a leitura comigo. O alumínio é um metal reciclável que gera bom retorno financeiro para os trabalhadores em empresas que atuam nesta área. O processo de reciclagem consiste na reutilização do alumínio para a confecção de novos produtos. Grande parte do alumínio que é reciclado no Brasil tem como origem das latas de refrigerantes, cervejas e sucos. Porém, outros produtos fabricados de alumínio podem ser reciclados, como, por exemplo, esquadrias, janelas, portas, componentes de eletrodomésticos, sobra das indústrias, estruturas de box, cadeiras, mesas, entre outros. Agora vamos para o processo de reciclagem do alumínio, as etapas. Primeiro, as latas e outros materiais de alumínio que já foram usados e descartados são encaminhados para a reciclagem. A coleta seletiva do lixo é de fundamental importância nesta etapa inicial, pois separa o lixo orgânico do reciclável. Segundo, ocorre a separação das impurezas. Terceiro, todo o alumínio é picotado. Quarto, este material já limpo é fundido em 700 graus.
Quinto, o processo de fundição, derretimento, gera o alumínio líquido. Sexta etapa. O alumínio líquido é transformado em lingotes ou chapas de alumínio. Estes são vendidos para as indústrias que fabricam produtos de embalagens de alumínio. Assim, o material retorna à cadeia produtiva. Do descarte à reutilização, fabricação de produtos com alumínio reciclável, o processo dura de 30 a 40 dias. Ah lá, eu encontrei essa imagem aqui e coloquei aqui para vocês para ficar mais claro, ó. Fez todo o caminho, é o ciclo da reciclagem, né? Do alumínio, olha lá. Olha como é importante a gente fazer a reciclagem, ter o lixo reciclado. Então, comprou, aí veio o coletor, coletou, aí o coletor levou para o recolhimento, né? Do recolhimento, prensagem, da prensagem a fundição, que é o derretimento, da fundição vai para o lingote, eles vão para uma forma, para ficar nesse formato de lingotes aqui. Do lingotamento, eles vão para laminação. Lembra que ele é maleável? Ele vai formar uma lâmina. Daí, começa as novas latas. Olha lá saindo as novas latas. Vai para a fábrica, enche a lata e retorna ao consumo. Ao 10. Volta para cá e ele comprando as latas. Legal, né? Muito legal. Vamos seguir. Você sabia? A reciclagem de 1 kg de alumínio economiza a extração de cerca de 4 kg de minério de bauxita, que é a matéria-prima? O processo de reciclagem de alumínio utiliza apenas cerca de 7% da energia elétrica usada na produção primária desse metal. Olha como é importante a gente reciclar, olha quanta economia nós estamos falando, né? Lembra das usinas hidrelétricas, da água, olha aqui quanto que nós estamos economizando, né? Quando eu falo em diminuir a extração da bauxita, eu estou falando do solo. Lembra que a gente estudou erosão e tudo mais? Olha aqui, ó. Para eu tirar essa bauxita, eu tenho que cavar, tá? Então, gente, olha como uma coisa está interligada à outra. Para gerar 1 kg de alumínio, são necessários cerca de 75 latinhas de refrigerante, suco ou cerveja. Então, a gente tem que deixar mesmo o alumínio ser reciclado, tá bom? Atividade 2. Considerando que cada tipo de metal tem suas características próprias, seria adequado produzir uma lata de refrigerante de prata? Se não, qual seria o material adequado? Justifique a sua resposta. Lá no caderno pede. Letra B. Faça uma tirinha contando o processo de reciclagem do alumínio, focando em 3 partes principais. Primeiro, coleta seletiva. Segundo, alumínio picotado e derretido. Terceiro, transformação em outro objeto. Lembre-se que na tirinha usamos desenhos e pequenas falas ou textos para completar os desenhos, ok, pessoal? Com capricho. Bom, aí a atividade 3 é essa atividade de matemática, um pouquinho de matemática aí para vocês, tá? Então, vocês têm aí no material de vocês exatamente como esse aí, ó, em preto e branco, tá? Quanto eu tenho?
Cada linha dessa, que tem as cédulas e as moedas, tem um valor. E você vai escrever ali, ó, quanto tem em cada uma, tá? Para facilitar a visão aí de vocês, e eu fiz aqui colorido, ó, certo? Então, esse é o primeiro. Aqui, não posso falar os valores, né? Esse é o segundo. Esse é o terceiro. Tá ao contrário. Esse é o quarto. Esse é o quinto. E esse que só tem moedas é o sexto, tá? Então, cada um deles você vai escrever aí quanto eu tenho. Conta aqui a quantidade. Claro que eu não ia deixar em linha bonitinha, igual o exercício aparece para vocês aí, né? Eu ia dar uma bagunçadinha, claro. Então, vocês vão contar aqui e escrever lá, tá bom? E mais um pouquinho de matemática. Letra A. Frederico me emprestou R$1.450 e eu já devolvi R$875. Quantos reais ainda estou lhe devendo? Então, você vai... tem espaço para armar a conta e escrever a resposta. Mas eu sugiro que vocês façam o que a tesourinha está mandando. Recorte problema por problema, cola no seu caderno, um por vez, resolva no caderno, põe a resposta no caderno e vai para o próximo problema e faz a mesma coisa, tá? Vamos lá, letra B. Um computador custa R$2.750. Não posso comprá-lo, pois faltam 1.050. Quantos reais eu tenho? Letra C. Para pagar um televisor, dei R$250 de entrada e o restante vou pagar em 4 prestações de R$102. Qual o valor da televisão? Letra D. No supermercado, dei R$500 para pagar as compras. Recebi 98 de troco. Quanto gastei com as compras? Pessoal, ó, dica para os 4 probleminhas aí. Deixa o vírgula 00 de lado. Usa ele só na hora de escrever a resposta, tá bom? Meus amores, não esqueçam de enviar para mim a sua mensagem com a sua presença, tá? E não esqueça da sua foto, tá bom? Tenham todos um bom dia, aproveitem a aula e o dia. E amanhã tem mais. Beijinho!